Aqui na Voz da América, hoje recebemos o presidente de Cabo Verde, Dr. Jorge Castro Fonseca, que está nos Estados Unidos para assistir à cimeira entre os Estados Unidos e África. Obrigado por ter aceito o nosso convite, presidente. É uma cimeira que marca, sem dúvida, o relacionamento entre os Estados Unidos e a África, não só por ser a primeira, mas por acontecer num momento importante para a África. Enquanto há conflitos de um lado, há um grande crescimento económico e estabilização noutros países. Como é estar nesta cimeira e como vê esta cimeira para o futuro das relações entre a África e os Estados Unidos e também entre os Estados Unidos e Cabo Verde? Olha, esta cimeira está a ser vista com expectativas muito elevadas. Todos esperam, quando digo todos, falo os africanos, os líderes africanos, a União Africana, todos esperam que este evento histórico constitua uma rampa de lançamento de uma autêntica parceria estratégica entre a África e os Estados Unidos, mais sólida, mais diversificada e mais eficiente. E também é uma parceria tendencialmente igualitária, isto é, para além de promover relações e trocas comerciais entre os Estados Unidos e a África e os países africanos, o comércio deve ser visto como um instrumento de promoção do desenvolvimento integral e inclusivo dos países africanos e numa relação que seja mutuamente vantajosa, seja vantajosa para ambas as partes. É uma ideia de que, para além dos minérios, para além da exportação do petróleo, esta parceria implique um forte investimento americano em África, um investimento dirigido em última análise para as pessoas, para as africanas, para os africanos, para a sua capacitação, para a sua educação ao nível mais elevado possível, para a sua formação técnica e profissional, de modo a que os africanos possam, eles próprios, ser senhores e donos e condutores do seu processo de desenvolvimento, uma parceria também vantajosa para os Estados Unidos. Também da parte dos americanos, nós, inclusive ontem, num jantar com políticos americanos, com ex-políticos, com empresários e pessoas ligadas aos mídias, através de um discurso, de uma conversa com o administrador da USAID, a ideia que também para a América e para a administração Obama este evento é histórico, é visto com elevadas expectativas e espera-se que constitua um marco decisivo num novo tipo de relacionamento entre a África e a América, e que a América tenha um olhar em relação à África diferente de outros espaços, isto é, olhar não no ponto de vista de procura de aproveitamento de recursos minerais, do petróleo, mas que aposte no fortalecimento das relações humanas, na educação, na capacitação dos africanos. No caso de Cabo Verde, um dos administradores da USAID disse que os Estados Unidos vão anunciar nessa cimeira bilhões de dólares, tanto a nível do Estado como a nível do empresariado privado, para a África. Sendo Cabo Verde um país tão pequeno e sabendo que este dinheiro não são distribuídos de forma equitativa, como Cabo Verde poderá posicionar-se para também beneficiar desses fundos que irão ser disponibilizados ao continente africano? Nós temos que fazer um esforço próprio, usando até uma linguagem mais prosaica. Nós temos que fazer o nosso trabalho de casa também. Mas, por exemplo, se nós falamos num instrumento como a AGOA, Cabo Verde faz coro com outros países, no sentido de que é necessário pôr de pé uma AGOA 2, um instrumento que vá até o horizonte de 2030, que coincida também com algumas exigências da posição comum africana em relação aos processos de desenvolvimento em África. Mas, para tanto, nós entendemos que devem-se criar mecanismos que facilitem o aproveitamento das oportunidades que a AGOA fornece e dá. Objetivamente, se retirarmos os casos dos países exportadores de petróleo e de minérios,
o aproveitamento não foi aquele o desejável. Num caso como Cabo Verde, é preciso haver mais informação. Como é que as coisas se processam, os mecanismos. É preciso haver apoio à produção, à capacitação, à assistência técnica, a criação de nichos para determinados produtos específicos cabo-verdianos poderem entrar nos Estados Unidos. Fala, por exemplo, do café do fogo ou da aguardente. Mas para isso tem que haver uma maior capacitação técnica, capacitação da produção, mais informação, mais formação, eliminação gradual dos constrangimentos do lado da oferta, de forma que, de facto, digamos, possamos exportar os nossos produtos e serviços para um mercado como é o dos Estados Unidos. Mas, para além disso, nós temos que fazer um esforço também no quadro africano, mais geral, mas no quadro das relações entre a África e os Estados Unidos, de que países como Cabo Verde, que são países, pequenos estados insulares, pequenas economias de serviços, estados arquipelágicos, têm especificidades e particularidades que advêm dessa sua condição. E, portanto, que deve haver uma atenção também especial para as necessidades e as particularidades dos estados arquipelágicos com Cabo Verde. Porque senão, repare, se fizerem investimentos em infraestruturas rodoviárias, autoestradas, se pensar-se não nisso, mesmo do ponto de vista da integração de Cabo Verde no espaço africano, ela será complicada e será difícil. Portanto, para nós, os transportes aéreos é que são importantes, os transportes marítimos, os problemas ligados à economia azul, quer dizer, há um conjunto de especificidades que nós, Seychelles, Maurícios e outros países, devemos, em comum, fazer uma espécie de lobby no interior desse diálogo, para que possamos beneficiar também dos fundos, dos meios que serão postos à disposição. Falou no trabalho de casa deve ser feito, e esse é um discurso quase recorrente em Cabo Verde, de anos, vem-se falando disto. Podemos perder o comboio? Cabo Verde pode perder o comboio? Eu preferia dizer de outro modo. Temos que agarrar as oportunidades de vez. Eu creio que nós estamos num período em que, por exemplo, comparando com a média das últimas 3 décadas, a taxa de crescimento diminui. As perspectivas de crescimento para 2014, mesmo as mais otimistas, de 3%, dependem da evolução de muitos outros sinais, nomeadamente de sinais mais encorajadores na Europa da zona euro. Somos obrigados a diversificar as nossas relações internacionais para encontrarmos meios de financiamento do nosso processo de desenvolvimento económico e, portanto, não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade.